O PT, ele é uma quadrilha, né? Não dá para usar outro nome. O que os caras já fizeram... Não tem como... Você consegue imaginar uma pessoa bem intencionada se filiando ao PT hoje? Te digo mais, eu conheci recentemente o Leonardo Gandini, que está lá na Jovem Pan, e ele se filiou ao PT, começou a fazer parte da equipe de campanha do Lula, e ele um dia defendeu a liberdade de expressão, e ele foi expulso do partido. Por defender a liberdade de expressão, porque o PT tem uma cartilha comunista a ser seguida. E se você não segue aquilo, você é expulso, você sofre retaliação de dentro do próprio partido. Então não pode ser mais ou menos a favor. Então, se para você ser do PT, pelo que você está me dizendo, sim, ou você segue a risca ou tá fora. Perfeito. E o Leonardo saiu. Não sei se... deve ter saído, porque assim, ele sofreu cancelamento da galera do próprio PT. E olha que ele era um representante da esquerda. Ele é bem esquerdista. E aí ele está revoltado com o PT, enfim, estava na época, né, ficou super chateado, mostrou as mensagens que ele recebeu de ameaças de dentro de pessoas do partido. E aí foi isso. Então, ou você segue aquela cartilha, e quem ditou essa cartilha? O Lula. Pô, uma bandida... não pode falar, né? Não quero que caia teu canal também, desculpa. Mas... Pô, o Lula, né, um cara que foi condenado em 3 instâncias, né, um cara que cometeu o maior ato de corrupção na história do Ocidente, possivelmente. E o cara está reeleito. Então, como é que você vai confiar nas réguas estipuladas por um cara como esse? Quem é que pode ser bem intencionado e se filiar a esse partido? O que pode sair de bom daí? Realmente a gente fica... não é uma coisa que você... e aí eu vou falar, eu estou com desconforto aqui porque eu tenho até receio de concordar com você. E isso é ruim. Sim. Porque eu estou checando fatos. Teve uma pessoa que foi condenada, que não foi inocentada, que concorreu e que ganhou pelos meios que nós temos aqui. Essa é a realidade atual. Exato. E você não pode nem dizer que o cara foi condenado porque não valeu, e aí prescreveu, e passou da idade, não sei o quê. Tipo, cara, mas rolou a parada. Parece que preso, vários juízes, né? Então, assim, e aí você não pode dizer o óbvio, porque senão, cuidado, que você vai perder a cabeça, entendeu? Não, gente, vamos... É uma outra coisa que quando eu falo, as pessoas me taxam de teórica da conspiração e tal. Gente, o Foro de São Paulo foi criado por Fidel e Lula. Vamos falar para concentrar, né, para criar mais vínculo entre as lideranças comunistas na América Latina. Isso logo após a queda da União Soviética. Então, eles criaram esse grupo onde hoje todos os líderes comunistas da América Latina que estão no poder e fora do poder fazem parte do Foro de São Paulo. Então, eles se reúnem, eles traçam estratégias, eles se apoiam. Por que o Lula ficava financiando... o que ele fazia? Porto obras, em Cuba, né? Obras em Cuba, e coisa. obra na Venezuela. Parece que mais médicos era uma transferência. Chegou a, se não me engano, a quase 1 trilhão que ele gastou em obra em países onde o governo era comunista, né? Onde ele tinha conluio com esses líderes comunistas. Para que você acha que ele faz isso? Porque existe uma troca ali, é um acordo comercial, um acordo de cavalheiros, onde eles vão se ajudar independente do que acontecer. Então, financeiramente, moralmente, em relação a forças armadas, possivelmente também. Então, eles criaram esse grupo que existe. A Gleisi Hoffmann outro dia estava lá, ela postou. E aí foi engraçado. Porque a esquerda é muito engraçada, né? Primeiro eles falavam que era a teoria da conspiração, que era mentira de olavista terraplanista. Aí constatou-se que existe o Foro de São Paulo e que existe essa reunião e que esses líderes estão lá. E aí a Gleisi Hoffmann outro dia postou ela lá no Foro de São Paulo. É uma honra estar aqui no Foro de São Paulo. E aí eu repostei e falei assim, mas não era a teoria da conspiração? Não era mentira de extrema-direita e tal? Daí aí eles começam a relativizar a importância desse encontro. Bom, se é tão relativa a importância, por que é um encontro que existe há 30 anos e de onde saem todos os líderes comunistas? Ou seja, eles estão no meio disso, eles sabem o que eles e tudo, mas por que se escondem... Gente. É porque... É como se fosse a União Europeia, só que comunista e da América Latina e sem legitimidade, né? Porque eles tentam primeiro falar que eles não existem, segundo que é uma coisa irrelevante, mas tá lá e a gente tá vendo... Olha como a esquerda avançou na América Latina. Tem um mapa que o próprio PT postou recentemente, onde tava tudo vermelho, tem tipo 2 ou 3 países que ainda não estão dominados pela esquerda. Então, eles têm estratégia, eles têm técnica, eles estão avançando o objetivo é transformar a América Latina numa ditadura comunista. Porque, agora imagina se fechar aquele vermelhinho, o bingo ali, fechar o bingo dos países, tudo vermelhinho. Você acredita então que haverá uma espécie de hegemonia e talvez controle de troca de... Você acredita então uma hegemonia, um controle de apoio militar, do tipo assim,
Se qualquer um desses países vermelhos tiver uma rebelião, os militares dos outros países vão lá ajudar. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Então, e aí você começa a ceifar, porque, por exemplo, uma coisa que me mandaram, eu vi no Twitter, que eu achei muito... Cara, é muito esquisito, porque olha como a Venezuela mudou de 20 anos para cá. Ela mudou totalmente. E parece que na última eleição democrática, pelo que falam, o cara lá, o segundo colocado de direita, ficou com 49 e o outro com 51. Então, assim, o cara que está ajudando a perpetuar uma situação terrível na Venezuela, porque eles estão no poder, o Hugo Chávez e depois o Maduro agora. Os dois, nos últimos 20 anos. Não perde uma eleição. Então, e o povo comendo comida na rua. De novo, esse é o sistema democrático, isso é democracia. E também, vamos lá, essas eleições não são confiáveis, tá? Da mesma forma que a gente tem aqui todo tipo de arbitrariedade, todo tipo de coisas surreais acontecendo em relação à nossa eleição, como as inserções nos rádios no Nordeste, como a mídia totalmente comprada, como várias coisas. Você imagina na Venezuela, que é um país menor, onde está todo o dinheiro concentrado, onde o imposto é muito maior, onde está todo o dinheiro do povo concentrado em um ditador. O que ele não faz? Fora a lisura da votação, né? Você vê que eu recebi esse número aí da votação, você vê que em todo país comunista, até em Cuba tem votação, sabia disso? É verdade, tem. E aí é sempre esse... Cuba é um pouco diferente, que é uma outra história. É que só é permitido uma pessoa concorrer. Então tem eleição, ele ganha eleição porque ele é o único candidato. Tipo isso. Ah, tá. A Zoe que me contou isso aí outro dia. Corrida de um carro só. Mas em países como a Venezuela, eles... acontece a mesma coisa que acontece no Brasil. Esse sistema falho de... Não são as urnas eletrônicas, mas eles dão um outro jeitinho ali um outro jeitinho democrático da esquerda ganhar. Tem